Você sabe o que são privilégios? Podemos dizer de maneira grosseira que privilégios são condições que fornecem vantagens a algumas pessoas ou grupos em relação a outras. Mas existem pessoas que não acreditam muito nessa ideia. Elas costumam dizer que hoje em dia vivemos em um mundo livre, onde todos estão expostos às mesmas oportunidades e que conquistas são baseadas em mérito, a famigerada meritocracia. Na teoria, isso parece simples, mas será que é assim que funciona na prática? Para entender um pouco melhor, vamos voltar no tempo e traçar um paralelo histórico de como pode ter surgido essa ideia de igualdade. Este à esquerda é um homem africano. Ele foi trazido até o Brasil contra sua vontade. Foi inserido nessa sociedade à força e literalmente não tem nada. À direita, temos um nobre europeu, escolhido pela coroa portuguesa para explorar e tomar conta de uma parte da terra no Brasil. Ele tem casa, família, direito à propriedade e direito de explorar e ficar com parte dos recursos que encontra, enviando outra parte para a metrópole. Você acha que esses dois homens estão expostos às mesmas oportunidades? Você está exagerando! Hoje em dia as coisas não são mais assim. Vamos lá então. Adiantando mais um pouco, aproximadamente na década de 1530, que é a data estimada para a chegada do primeiro navio negreiro ao Brasil, até 1888, quando se deu a abolição da escravatura, ou seja, mais de 350 anos traficando e escravizando negros no Brasil. Que inclusive foi o último país a abolir a escravatura. De lá pra cá, podemos dizer que pouca coisa mudou para os escravizados, que continuaram sem direito à liberdade, propriedade, remuneração e educação. Para não dizer que as condições de vida não mudaram em nada nesse período, surgiram algumas leis ao longo do século XIX na tentativa de libertar os negros, mas sem sucesso. Existiam casos de resistência e fuga, com a formação de comunidades quilombolas, e uma parte muito pequena conseguia acumular recursos para comprar sua liberdade. Temos até o caso de um descendente de escravos que se tornou um barão muito rico, mas isso é uma exceção e não a regra. Nesses quase 350 anos, a vida do donatário evoluiu de uma maneira bem diferente. Mas apesar de encontrar dificuldades em uma terra nova e pouco explorada, é inegável que essa classe teve muito mais oportunidades de crescer. Tiveram descendentes, ampliaram seus negócios, enriqueceram. Alguns desistiram e devolveram o domínio para a coroa. Outros redistribuíram suas terras em sistemas de posse. Enfim, dá pra ver que a vida deles era infinitamente mais cheia de oportunidades do que a dele. Por que você tá me falando tudo isso? Vamos lá. Com a abolição, em 1888, os escravos finalmente foram libertos. E sabe o que aconteceu? Nada. O governo não providenciou nenhum tipo de integração social e econômica para essas pessoas, que foram literalmente largadas à própria sorte. E como eles não tinham força política alguma, por mais que tentassem, não conseguiram negociar nenhum direito e acabaram se tornando um grupo excluído socialmente. Já os interesses dos grandes proprietários foi colocado em primeiro lugar, inclusive com o apoio do governo, que financiou a vinda de imigrantes de outros países para ocupar os postos de trabalho. O ex-escravo foi descartado e praticamente forçado a ocupar de maneira marginalizada a sociedade, algo que se reflete até hoje. É por isso que eu estou falando tudo isso. E daí? Eu nunca escravizei ninguém. Mesmo que eu ou você nunca tenhamos escravizado alguém, não podemos negar que todos esses séculos de trabalho compulsório foram a base do desenvolvimento do nosso país, certo? Isso se não tivermos em nossa ascendência um desses senhores donatários, o que é bem possível. Ou como a maioria, podemos ser descendentes dos imigrantes que vieram para o Brasil, que apesar de serem muito mal remunerados e até mesmo explorados, sofrendo com a diferença linguística e preconceito, ainda assim possuíam mais privilégios, como aceitação social, liberdade e remuneração. Sabia que existe até uma teoria de que a importação da mão de obra europeia foi uma manobra para apagar o negro e embranquecer o Brasil? Mas isso é tema para outro vídeo. Mas o que eu tenho a ver com isso? Diretamente nada, mas quando você fala que para uma pessoa conquistar coisas basta que ela se esforce, você mesmo que sem querer, acaba reproduzindo um discurso muito vago e que mascara de maneira cruel o triste desequilíbrio social que se formou ao longo de todo esse tempo, consequência de políticas econômicas que segregaram e naturalizaram a desigualdade social no Brasil. Claro que nosso esforço pessoal é uma parte importante das nossas conquistas, mas generalizar dizendo que só isso basta para sermos iguais não é verdade. Além do reflexo histórico, fatores demográficos como a distância da sua casa para a escola, da sua casa para o trabalho, se essa escola é melhor ou pior que a outra, se você precisa trabalhar para pagar sua mensalidade, fazendo uma jornada dupla de estudo mais trabalho, ou até mesmo se você nasceu em um município que tem escolas, pois acredite, alguns nem isso têm. Até mesmo a geografia de onde você nasce já pode te colocar em um patamar de desigualdade em relação ao outro. Ninguém aqui está criticando pessoas que nasceram em condições melhores, hein? É apenas uma reflexão. Acredito que nesse ponto já podemos dizer que a tal meritocracia e a igualdade de oportunidades são coisas um pouco fantasiosas. Opa, desculpa, eu esqueci que esses aqui existem.
Mas se mesmo assim você ainda acha que todas as pessoas estão expostas às mesmas condições e oportunidades, e que o resultado de alguém ter se destacado mais ou menos que o outro foi apenas o seu empenho, bom, nunca é tarde para reconhecer nossas diferenças, privilégios e praticar um pouco de empatia. Assim, poderemos aos poucos diminuir esse imenso abismo social.